Atlético, então, venceu, agora tem Campeonato Brasileiro, mas vamos falar do jogo de ontem, Grici. Já a primeira cornetada aí que você vai falar dar. Pro Igor, né? Como é que foi o jogo, porque pelo jeito ele ficou no celular, né? Lá na arena, não assistiu o jogo. Time muito mudado, né, CJ? Muito mudado. E acho que o Milito aproveitou para fazer alguns testes já olhando um pouco para frente, principalmente pensando na ausência do Arana. Acho que ontem ele pensou muito na ausência do Arana na hora de montar o time. É claro que muito mais condicionado pelos cartões amarelos do que por uma ideia de teste, mas acho que ele aproveitou as coisas para já olhar um pouco para frente quando o time não vai ter o Arana, né? Arana ontem foi zagueiro pela esquerda, jogando uma função bem diferente do que ele vinha jogando. É claro que depois da expulsão, muito cedo, né? A expulsão foi com 12 minutos. 10, 12 minutos. Aí o Arana se tornou também mais um meio-campista ali, né? Teve muita liberdade para jogar, mas a ideia claramente era ter o Arana como um zagueiro, né? A linha de 3 zagueiros com Mariano, o Arana pelos lados e o Bruno Fux mais por dentro, com o Scarpa como ala pela esquerda e o Alisson como ala pela direita. O Batalha foi volante ontem, né? Em determinados momentos do jogo afundou ali para uma linha de zaga, o que é absolutamente normal, mas a ideia era ter ele como volante e não como zagueiro, né? Mas enfim, a verdade é que assim, CJ, não serviu para muita coisa assim ontem, né? Serviu acho que só para confiança de alguns jogadores, do Pedrinho, que é a carta fora do baralho. Muita gente até questiona, né? Por que dá chance pro Pedrinho e vai sair daqui a pouco? Mas, pô, o cara tem salário, tem contrato, tem um salário alto, colocar pra jogar mesmo, né? E foi muito bem ontem o Pedrinho. Dá confiança pro Alisson, que foi titular numa função que eu acho que ele vai fazer com frequência enquanto o Arana tiver fora, né? E aí, por que eu disse que eu acho que foi um grande teste olhando um pouco mais à frente? Acho que a ideia do Milito vai ser usar o Júnior Alonso como zagueiro pela esquerda, quando ele tiver à disposição, e o Scarpa como um ala pela esquerda quando o Arana estiver fora, né? Então acho que já foi um teste pensando um pouco mais à frente, e o Alisson como um substituto meio natural ali do Scarpa como um ala pelo lado direito. Mas enfim, um jogo muito tranquilo, um jogo muito fácil. O primeiro tempo do Atlético acho que foi até ruim, apesar do domínio total, muito pouco volume, conseguindo chegar só em jogada de cruzamento, né? Aliás, cruzamento não, né? O Scarpa não cruza, né? Faz amor. Scarpa faz amor. Faz amor. Duas na cabeça dos atacantes do Atlético, dá espaço pro Scarpa na beirada, assim, pedir para tomar gol, né? Muita qualidade na batida demais da bola. E aí no segundo tempo já mudou um pouco, até porque o Caracas tentou sair um pouco mais no segundo tempo, né? Colocou um atacante, tentou jogar um pouco mais. E aí o Atlético teve muito volume, né? Fez 4, poderia ter feito 5, 6, 7, 52 bolas na trave. Não conseguiu chegar tanto dentro da área para finalizar, né? Foi muito volume de finalização ali de média distância, mas ainda assim no segundo tempo o Atlético teve muito volume, muita facilidade para jogar, poderia ter feito mais gols. E a próxima vez que o Hulk falar que um jejum de gols não tá incomodando ele, eu vou trocar. O cara jogou como se fosse a final da Copa do Mundo até fazer o gol. E você via que os gols eram perdidos, né? Ele ficava puto, não, exatamente, ele tava desesperado pra fazer um golzinho. E eu falei ontem no Twitter, lá no meu perfil, no nenhum problema não, viu? Nenhum problema, porque a gente falou que claramente o jejum tava incomodando, ele deu uma entrevista aí, acho que foi no podcast lá do Atlético, né? Ele falou que o jejum não tava incomodando, ontem ficou bem claro que tava incomodando, e ótimo que saiu o gol, que foi um golaço, acho que pra ele vai ser muito bom pra dar uma tranquilidade. Tá incomodando, cara. Claro. Exatamente, isso é natural. Não, isso é legal. O atacante que não faz gol se e tá legal, tem acomodado, coisa errada. Zero zona de conforto, né, gente? Não, isso Zero. A atitude dele chutar a placa não precisava. Mas o incômodo que ele demonstrou em querer fazer o gol, isso é fundamental para um atleta profissional de alto rendimento. Ontem lá no Twitter, isso fala tanto sobre o Hulk, né, velho? Você é doido, fenômeno demais. Porque assim, um cara que já tem tudo que já tem e que tem jogado bem, tem contribuído com assistência quase todo jogo e tudo mais, não é que ele não tá numa fase ruim, ele só não tá fazendo os gols, né? E aí você percebeu o incômodo do cara de querer, isso fala muito sobre o tamanho do profissional que é o Hulk. Ontem lá eu coloquei assim no Twitter, segue lá, gente, @CJOficialCJ no X. O maior feito do Caracas na Copa Libertadores foi descobrir um goleiro na última rodada. Caraca, graças à expulsão, pintou um goleirão. Benítez no Caracas. Caracas. Bicho, primeiro, a primeira falta, quando ele entra, eu já virei e falei assim, cara,
cara de menino, cara. Ele tá entrando assim, nó que fogueira. O Hulk dá uma pedrada, ele defende de Parece uma ombro. criança, Não, mas Parece ele nem uma viu o criança. que aconteceu Não, naquela nem falta viu. ali, né? Mas ele defendeu, e o que importa é isso, de ombro. Depois, meu irmão, se foi 4 a 0, poderia ter sido Parece uma 12. barleta mirim. Aquela falta no ângulo, mas aquela frente a frente com o Hulk, cara. Cavadinha. Que defesa, cara. Muitos goleiros caem, tá? Pô, ele manteve assim, cara, que defesa sensacional. Acharam um goleiro, porque o outro é mais baixinho, o que tava jogando, e esse goleiro vai ter mais chance Tinha mesmo. sido 3 jogos até seu então. tweet foi bom. Foi, mano. O maior bom. feito do Caracas, que tecnicamente aí, com todo respeito a todos os jogadores e atletas, mas foi lançar o goleiro ontem que evitou uma goleada maior, não foi, Varãozinho? Foi, exatamente. Ele fez pelo menos umas 4 grandes defesas no jogo. E o que falar do jogo? Complementando o Grice, né? O Atlético foi a proposta, né? Isso nós acertamos. Erramos a escalação, que nós esquecemos dos cartões amarelos, dos jogadores que estavam pendurados, que não iriam jogar. Saravia, Alan Franco, Paulinho e Vargas. Eu acho que foi uma escolha certa do Milito. Lembrando que 0 nas oitavas, mas se tomassem ontem, tinha que cumprir. Tanto que o Hulk tirou a camisa pensado, né? Ele sabia que iria zerar, eu imagino. E o Atlético, muito, muito ofensivo o time. Eu falei que, acho que o Atlético vai jogar 80% do jogo no campo do adversário e pode entrar com um time, sim, ofensivo, diferentemente do que foi contra o Sport. Que eu acho que você teria que ter um time mais agressivo, menos ofensivo. E foi mais menos defensivo. Menos defensivo nesse jogo. Isso. E contra o Sport, mais defensivo. Exatamente. Eu ainda falei, o Atlético vai jogar 80% do jogo no campo do adversário. Com a expulsão foi 98,3% no campo do adversário. O Caracas não saía, parecia um treino, né? Por isso falou bem. E aí, assim, alguns destaques. O Scarpa do lado esquerdo, ele continua sendo decisivo, efetivo, né? Mais uma vez, o início, um jogo difícil. Esse primeiro tempo não estava tão fácil, o Atlético não estava criando grandes chances. Mas acho que os jogadores já entenderam, quando a bola chega nele, ele não vai firular. Ele não vai tentar o drible, que não é muito a característica dele. Ele vai dominar e vai cruzar. A grande diferença do lado esquerdo é que ele fica restrito ao cruzamento. Quando ele está do lado direito, ele tem o cruzamento e tem o arremate. Ele perde o arremate do lado esquerdo, que é uma das grandes características do Scarpa. Por isso até que eu levantei o quanto vale trazer o Scarpa para o lado esquerdo e perder o tanto que ele tem sido importante do lado direito. Ele continuou sendo importante do lado esquerdo, mas ele vai mais assistir os companheiros agora, jogando nessa função, do que propriamente criar jogadas para ele mesmo. Outro destaque seria o Palácios, que a gente não tinha visto ainda, e ele entregou nesse pouquinho aquilo que nós imaginávamos também, que é o jogador do 1 para 1, do drible, de tentar. Você vai ver que em alguns momentos ele vai até driblar mais do que deveria, mas é importantíssimo você ter esse tipo de jogador no elenco, principalmente pro segundo tempo. Ele faz uma jogada no meio campo assim, ele já tinha finalizado, depois alguém finaliza na trave, a bola volta para ele, acho que ele dá uma caneta na transmissão, não repetiu muitas vezes, e depois acerta um bom chute. Então o Atlético traz mais um jogador. E por último o Hulk, né? Complementando o que vocês falaram. Cara, de tudo isso que aconteceu no jogo ontem, o gol do Hulk talvez tenha sido uma das coisas mais importantes pro mental dele e pro time, né? O time ainda depende do Hulk, né? Por mais que o coletivo tenha se sobressaído, cara, o Hulk decide jogos, ele vai decidir. E esse gol dele, por tudo que vocês comentaram, que ele tava incomodado, ter feito esse gol e da forma como foi, que não foi um gol qualquer. Um pênalti, que às vezes, um pênalti maroto, ele foi lá e bateu. Foi um gol que ele produziu. Então, mentalmente, para ele e para o coletivo, eu acho que foi muito importante esse gol. Um golaço. Segundo gol só do Hulk com bola rolando desde a chegada do Milito. É pouco pelo... bem lembrado, mas pelo que é o Hulk, né? O único gol dele com bola rolando com o Milito tinha sido o da estreia contra o Cruzeiro. Na estreia do Milito. Depois ele não tinha marcado de novo. E é por isso que eu acho o tamanho do incômodo natural. Mas, repito, o Hulk não vem jogando mal. Não. E mudou um pouco a característica do jogo dele também, a chegada do Milito. Mudando um pouquinho de assunto de novo, o Milito ainda fez alguns testes, né? Ele começou com o Alisson pela direita, depois ele traz o Alisson para a esquerda, pensando também em utilizá-lo ali. Eu acho que ele tentou isso mais no final do jogo. Será que o Alisson pode fazer o ala esquerda também e o Palácios mais pelo lado direito? O Fux
quando o Batalha sai, vira um volante e o Fux tem condição de jogar ali. Porque a qualidade que o Fux tem com a bola no pé é muito acima, é um dos principais no Atlético, tem muita qualidade. Então assim, ele fez alguns testes interessantes com esse elenco um pouquinho mais enxuto. Sua